Olá! Iremos ver nessa aula a abordagem sistêmica da administração. Essa abordagem torna-se popular a partir de meados da década de 70, quando a ciência da administração começa a considerar o ambiente externo em que a empresa está inserida como uma variável de análise. A abordagem sistêmica da administração considera que a sociedade são sistemas, tais como o corpo humano é um sistema, os elementos biológicos, inclusive alguns seres inanimados, tais como casas, automóveis e determinados equipamentos. Iremos ver agora uma definição mais abrangente do que pode ser considerada a abordagem sistêmica ou mesmo os sistemas administrativos. Sistema é um conjunto de partes interrelacionadas e interdependentes, dispostas de uma maneira que produz um todo unificado. Essa definição nos remete à imaginação de que, de fato, todos os elementos que estão inseridos em qualquer tipo de ambiente podem ser considerados sistemas. A percepção de que todos os elementos estão dentro de um ambiente e referem-se a esse ambiente, recebendo ou obtendo algum tipo de ligação, algum tipo de energia, faz que possamos compreender que todos os ambientes e todos os elementos são considerados sistemas. Exposto assim, podemos verificar que todas as empresas, todas as organizações, corporações ou qualquer tipo de instituição pode ser entendida como um sistema. E daí, vamos concluir que um sistema são fatores interdependentes que incluem indivíduos, grupos, atitudes, motivações, uma estrutura formal, a realização de interações, de metas, a existência de status e a existência de uma relação de autoridade e de responsabilidade. Uma vez que todos estes elementos estão dentro de uma empresa, iremos, portanto, considerá-la um sistema. Nesses termos, o trabalho de um gerente consiste em coordenar várias áreas de uma empresa no sentido de que todas elas se direcionem ao alcance de determinados objetivos. Através da análise sistêmica, ou mesmo da abordagem sistêmica, iremos compreender que dentro de uma empresa existem vários sistemas e que eles precisam estar coordenados no sentido de que a interface de um, de fato, favoreça o trabalho ou a produção de outro. É bem verdade que compreender o sistema dentro de uma empresa facilita a ação gerencial. Porém, ao mesmo tempo, iremos ver uma grande desvantagem nesse item, pois o gerente, a partir de agora, precisa conhecer toda a organização, o seu funcionamento, a sua dinâmica, as funções de cada uma das áreas, as tarefas, os cargos, para entender como as ações empresariais relacionam-se entre si e como podem oferecer para o mercado em que estão inseridas todos os elementos que estão sendo demandados. Uma outra contribuição decorrente da análise sistêmica da administração é a consideração das empresas quanto à sua autossuficiência. É através da análise sistêmica que podemos compreender que nenhuma empresa é autossuficiente. Isso supõe que a empresa esteja inserida dentro do ambiente e realize trocas com este ambiente. Essa visão é relativamente nova dentro da ciência da administração. Até então, todas as teorias consideravam a empresa como um sistema encapsulado, um sistema bastante refratário. A eficiência administrativa deveria ser encontrada dentro da tarefa da organização e não necessariamente na sua relação com o ambiente. É, portanto, a partir da análise sistêmica que podemos considerar que as empresas não vivem se elas não se relacionarem com o ambiente em que estão inseridas. E, portanto, é a partir desse momento que vamos compreender que nenhuma firma é autossuficiente. Contudo, para que possamos ter chegado até esse ponto, precisamos compreender a origem da abordagem sistêmica da administração. E, a partir desse momento, saber que tanto a administração quanto as empresas que a desenvolvem também podem ser consideradas sistemas.
Entre as décadas de 1950 e 1970, percebe-se de uma forma bastante esclarecedora que tanto do lado das ciências naturais quanto das ciências sociais havia uma convergência à análise sistêmica. O modelo proposto por Ludwig von Bertalanffy supõe que todos os elementos inseridos dentro de determinado ambiente podem ser considerados sistemas complexos e, desta feita, iremos imaginar que as empresas, tais como os seres vivos, também estão se relacionando com o ambiente e, portanto, precisam ser considerados sistemas. A proposta de Bertalanffy é a de considerar todas as organizações como sistemas abertos, em contínuo intercâmbio e contínua interação de todos os elementos que o compõem com todos os elementos externos. E desta feita, podemos imaginar que existem vários tipos de sistemas. O primeiro tipo, a primeira categoria de análise dos sistemas, refere-se à sua constituição. E dentro dessa ótica, vamos ter os sistemas físicos ou concretos. Esse tipo de sistema refere-se a todos os equipamentos que possuem concretude e que possam ser tocados, sentidos e, é claro, completamente diagnosticados. Refere-se, ou como exemplo, podemos utilizar máquinas, equipamentos, estruturas e mesmo processos. Por outro lado, iremos ter os sistemas abstratos ou conceituais. E aí, de fato, como o próprio nome diz, aqueles onde não há possibilidade de encontrar o seu grau de tangibilidade. Ou seja, são as ideias, são os pensamentos, os conceitos que existem e que, é claro, carecem de um meio físico, um meio concreto, para serem diagnosticados. Se, por um lado, os sistemas concretos são denominados também de hardware, os sistemas abstratos ou conceituais são denominados de software. A existência de um software só pode ocorrer e só pode ser percebida a partir do momento em que existe um hardware em que ele se apoia. Como um bom exemplo, temos o serviço de ensino. Por exemplo, o sistema físico ou o sistema concreto seriam o quadro, a cadeira, a mesa, o giz e o próprio professor. Porém, para que possamos ver o serviço educacional e o sistema educacional acontecendo, precisamos entender que eles carecem de todos esses elementos. Em síntese, tanto o sistema abstrato quanto o sistema concreto ou físico carecem de relacionamento. Um só pode ser notado com a presença de outro. E é claro, o processo que acontece mediante esse relacionamento só é percebido quando vislumbramos esta relação. Um outro tópico de análise da abordagem sistêmica refere-se à natureza dos sistemas. E aí podemos considerá-los tanto sistemas abertos quanto sistemas fechados. Os sistemas fechados são aqueles que de fato não realizam qualquer tipo de intercâmbio com o ambiente em que está inserido. Ou seja, não há permeabilidade entre as ações que são desenvolvidas dentro de uma empresa e todos os elementos que compõem o ambiente externo a esta empresa. A análise de um sistema fechado sempre foi o ponto de partida de todas as demais teorias verificadas anteriormente. A perspectiva prescritiva e racional da administração pregava que a eficiência e eficácia empresariais só seriam obtidas a partir do momento que todas as ações intraempresariais pudessem estar ocorrendo de uma forma coordenada e bem direcionada. Já a natureza sistêmica prega que a organização precisa se organizar, se estruturar a partir do momento em que conhece o ambiente em que está inserida. Há uma tendência, portanto, muito forte de que, quando a empresa for considerada um sistema fechado, ela se desgovernará e tenderá ao caos. Já numa segunda perspectiva, temos o sistema aberto. Este, sim, uma perspectiva muito mais atual e contemporânea. Entender a empresa como um sistema aberto nos permite entender a permeabilidade que ela possui em relação ao ambiente, ou seja, todos os elementos que ela troca, que ela adquire, que ela proporciona para o ambiente,
tendem a estar de acordo com as demandas e as necessidades deste mercado. Em linhas gerais, os sistemas abertos são aqueles que têm melhores condições de sobrevivência, pois, de fato, encontram, neste intercâmbio realizado com o ambiente, uma forte fonte de eficiência e, portanto, uma forte fonte de competitividade. Nessa perspectiva de compreensão de empresas como sistemas abertos, iremos perceber que elas são compostas de 4 elementos básicos. O primeiro deles são os objetos, ou seja, todas as máquinas, equipamentos, instalações, qualificações que existem dentro de uma empresa, tomados aí como sendo os elementos ou sistemas físicos ou concretos, que de fato fazem sentido para que a organização tente atingir algum tipo de objetivo. O segundo elemento que compõe o sistema aberto são os atributos, ou seja, as propriedades, as características que os objetos anteriormente descritos possuem. Um terceiro elemento que compõe a análise de um sistema aberto são as relações de interdependência, e este é o elemento crucial para a análise organizacional. Ou seja, o que vamos verificar é que os objetos e seus respectivos atributos só conseguem desenvolver e dar um sentido à administração a partir do momento que realizam, celebram relações de interdependência. E é através destas relações que o processo administrativo acontece. Em síntese, o planejamento, a organização, o formato de liderança e o instrumento de controle só acontecem a partir do momento em que os objetos com suas propriedades se relacionam. O quarto elemento que compõe um sistema aberto é o meio ambiente. E isso significa que, apesar de todos os equipamentos, todos os elementos existentes dentro de uma empresa, nada irá adquirir sentido se estes não se relacionarem com os elementos que compõem o ambiente externo de uma empresa. O que podemos falar a partir desse momento é que todas as ações, toda a produção, todo o esforço de marketing, todo o capital e o gerenciamento de capital que existe dentro de uma empresa só é realizado não por uma necessidade de organizar a empresa, mas sim uma necessidade de coordenar os esforços empresariais com todas as demandas que existem no ambiente externo. Compreendido dessa forma, o que precisamos analisar agora são as características do sistema e, é claro, a maneira pela qual ele funciona. O primeiro item que compõe a característica de um sistema sugere a importação de energia, também entendida como input ou entrada de uma empresa. A importação de energia é todo elemento que é captado no ambiente externo da empresa e que entra na empresa a título de ser modificado. A importação de energia supõe que todas as entradas de uma empresa devam estar abertas no sentido de obtenção de mão de obra, matéria-prima e informações que poderão ser processadas num segundo momento para fornecer os elementos que a sociedade precisa. Processamento, que é a etapa de transformação dos insumos anteriormente adquiridos em matérias acabadas, em mão de obra qualificada. O processamento supõe o trabalho gerencial, ou seja, a análise e a decomposição de todas as ações captadas através das entradas em ações administrativas. E é, portanto, nesse momento que se desenvolve o planejamento, a organização, a liderança e o controle intraempresarial. Uma terceira característica de um sistema é a exportação de energia, também denominada como output, ou seja, é a colocação dos produtos acabados ou dos serviços previamente agregados a estes produtos no mercado, no ambiente em que a empresa está inserida. É através da exportação que a empresa começa a influenciar no ambiente em que está inserida. Uma outra característica do sistema são ciclos de eventos, também denominados de feedback. O feedback é um mecanismo sensor que é disposto pela empresa para analisar a dinâmica de todo este processo que está acontecendo. É através do feedback que consegue-se um monitoramento do ciclo de eventos. Ou seja, é através do feedback que conseguimos analisar o impacto das saídas que a empresa proporciona no ambiente em que ela está inserida.
O feedback, de fato, consegue nos mostrar que existem coisas que precisam ser ajustadas nas entradas ou no processamento da empresa. E é através desse mecanismo de retroalimentação que a empresa consegue sobreviver no ambiente. Uma outra característica é a entropia. A entropia é um processo pelo qual todas as empresas estão fadadas a passar. É um processo de homogeneização e que leva à morte. Ou seja, a partir do momento que a empresa não se relaciona ou tende a não se relacionar mais com o ambiente, ela se torna entrópica e, portanto, o seu sucesso estará limitado, já estará restrito. Uma forma de conviver mais pacificamente com a entropia é o desenvolvimento da captação de mais energia. E aí vamos denominar esse processo de entropia negativa ou também negentropia, ou seja, a heterogeneização de todas as ações empresariais. Uma outra característica de um sistema é a informação. Apesar de considerarmos hoje a informação como um insumo necessário para qualquer atividade, somente a partir da década de 70 e com a abordagem sistêmica, ela começa a ser considerada como um insumo completamente importante para o funcionamento de uma empresa. É através da informação que conseguimos obter melhores entradas, conseguimos realizar melhores processos e oferecer melhores saídas para a empresa. Outra característica é a questão relacionada ao estado estável, ou também denominado de homeostásico, dentro de uma corporação. A homeostase pode ser compreendida como uma utopia empresarial, ou seja, é um momento onde há um equilíbrio entre todas as ações que são desenvolvidas dentro de uma empresa e todas as demandas que acontecem no ambiente externo. É como se tudo que o ambiente demandasse, a empresa estivesse pronta a oferecer e, portanto, a empresa estivesse já apta a adequar a velocidade das suas mudanças à velocidade das mudanças ambientais. Outra característica decorrente de todas essas iniciais diz respeito à diferenciação. A partir do momento em que o ambiente externo a uma empresa é complexo e diferente, seja por mercado, seja pelas entidades reguladoras, seja pelo governo, há uma forte tendência em que a empresa absorva toda essa diferenciação e, portanto, torne os seus processos cada vez mais diferenciados. Outra característica presente em todos os sistemas é a equifinalidade, ou seja, a partir do momento que um sistema desenvolve vários métodos regulatórios para alcançar a sua eficiência, ou seja, a partir do momento que ele tende ao equilíbrio, tende à homeostase, o grau de equifinalidade começa a diminuir, mas nunca ele será eliminado. Dito dessa forma, a equifinalidade supõe que vários dos caminhos utilizados para o alcance dos objetivos devem ser descartados e outros devem ser mantidos. Ou seja, se em um sistema aberto é alcançado um estado constante, independentemente do tempo que levou para alcançá-lo, esse estado é independente das condições iniciais e depende apenas das condições atuais no sistema. Em linhas gerais, isso supõe que, de todos os caminhos utilizados para alcançar o objetivo, alguns são descartados e nem sempre estes que são eliminados podem ser novamente utilizados. Uma outra característica diz respeito à sinergia ou ao efeito sinergético existente dentro de um sistema. Tudo que verificamos dentro de uma empresa possui uma forte correlação e nem sempre as ações desenvolvidas proporcionam exatamente os objetivos que pretendem ser alcançados. Ora, a aritmética organizacional é bastante distinta, a ponto de podermos falar que 2 mais 2 não necessariamente será igual a 4, podendo ser 3 ou mesmo 5. A ideia da sinergia pressupõe, portanto, que a soma das partes possui uma forte correlação entre si e, portanto, o objetivo é maior do que um mero somatório de todos os elementos. Já uma outra característica dos sistemas diz respeito à hierarquia. É bem verdade que o sistema explica tudo, e é por isso que vamos verificar que dentro de um sistema empresarial existem vários outros subsistemas. Estes, por sua vez,
são compostos de outros subsistemas, que também são compostos de outros sistemas e assim por diante. Existe, portanto, uma hierarquização sistêmica. Existem mínimos sistemas e máximos sistemas. Outra característica também bastante importante que irá denominar e delimitar a presença da abordagem sistêmica dentro da administração diz respeito à existência de fronteiras. As fronteiras são necessariamente o ponto onde termina a empresa e começa o ambiente. São nas fronteiras que acontece de fato a grande troca, seja de inputs ou de outputs, por uma empresa. É através da existência dessas fronteiras que poderemos entender que todo o processo administrativo começa a ser desenvolvido. As fronteiras é que conseguem delimitar quais são as ações que são desenvolvidas e quais são as demandas do ambiente. Também temos como uma característica dos sistemas o meio ambiente, ou seja, todo o aspecto, toda a circunstância em que a empresa está envolvida. É no meio ambiente que vamos perceber e vamos delimitar o ambiente empresarial. Esse meio ambiente é composto da atuação do Estado nas áreas políticas e nas áreas legais, da própria situação da economia e do sistema financeiro de um país como um todo, e agora, é claro, do sistema financeiro do mundo, do desenvolvimento e da disponibilidade tecnológica, como também de todo o nível educacional e cultural de uma sociedade. É, portanto, dentro de um ambiente ou dentro do meio ambiente empresarial que iremos notar todas as variáveis que afetam ou que são afetadas por uma empresa, quando esta pretende atingir o seu objetivo. Esse meio ambiente também é composto pela concorrência por outras empresas, com a preocupação pela ecologia e a preservação do próprio meio ambiente, além de os próprios fornecedores, os clientes, os concorrentes, as entidades reguladoras, enfim, todos os elementos que estão externos à empresa e que influenciam essa empresa. Dito dessa forma, nos parece supor que a abordagem sistêmica é praticamente perfeita, mas não, ainda merece algum tipo de crítica a esta abordagem. Dentre as críticas mais ferrenhas que podemos traçar, a primeira diz respeito à própria explicação e à própria cientificidade da abordagem sistêmica. Um sistema explica tudo, explica desde o menor microelemento que existe até qualquer tipo de organização, até o próprio funcionamento do mundo. E, portanto, através da abordagem sistêmica e através da valorização dos sistemas como uma forma de compreensão da realidade, iremos verificar que ela perde seu valor porque ela pode ser utilizada para qualquer item. Uma outra crítica que podemos traçar diz respeito às analogias, aos paralelos que são normalmente atestados à abordagem sistêmica. É bem verdade que a empresa pode ser considerada sistema, tal como qualquer elemento vivo é um sistema. Porém, os elementos vivos se relacionam e possuem determinadas características. Essas características não podem ser atribuídas normalmente às organizações, que possuem uma dinâmica e uma finalidade bastante diferente do que a de qualquer ser vivo. É nessa perspectiva de criticar e de chamar atenção para alguns pontos da abordagem sistêmica que iremos ver a contribuição de Ciro Bernardes e Reinaldo Marcondes. A ideia de uma teoria geral dos sistemas está ganhando popularidade. Procura-se desenvolver uma ciência universal usando-se elementos organizacionais comuns encontrados em todos os níveis do sistema como sua estrutura conceitual. Apesar da contribuição desses dois autores ser extremamente significativa para a abordagem sistêmica, essa popularização não pode fazer com que o gestor somente se atenha à análise ambiental para depois desenvolver o seu processo gerencial. A gerência de uma empresa deve considerar o ambiente, mas não necessariamente acreditar que através dessa consideração é que todas as tarefas deverão ser realizadas. E é nessa perspectiva que iremos ver agora o quadro Desafiando o Tempo, onde será apresentada a empresa Nintendo,
que de fato conseguiu perceber modificações no ambiente onde estava inserida no decorrer desses últimos 40 anos e conseguiu proporcionar produtos e serviços de acordo com o que os seus clientes demandavam. A mais antiga fabricante de jogos de vídeo foi criada em 1889 por Fusajiro Yamauchi. A Nintendo surgiu para fabricar cartas artesanais de um tipo de baralho tradicional japonês. A empresa só entrou no ramo dos jogos eletrônicos em 1970. O primeiro sucesso da empresa veio em 1981 com o jogo Donkey Kong, que apresentou os dois principais personagens da Nintendo, o gorila Donkey Kong e Mario. No final dos anos 80, a Nintendo lançou o primeiro videogame portátil, o Game Boy. Foi também nessa época que surgiu seu principal concorrente. A Sega reduziu o domínio de mercado da Nintendo de aproximadamente 90% para 35%. Em 2006, a Nintendo entrou na nova geração de jogos eletrônicos com o Wii, que acompanha os movimentos dos jogadores. Com isso, voltou a disputar a liderança no mercado. Veremos agora as nossas dicas de estudo para esta aula. Para que você complemente os estudos dessa aula, sugiro a leitura dos seguintes livros: Teoria Geral da Administração, Gerenciando Organizações, do Ciro Bernardes e do Reinaldo Marcondes, da editora Saraiva. Como também o livro Teoria Geral da Administração, de Antônio César Amaru Maximiano, da editora Atlas.